Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, damos por iniciada a cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022. Sejam todos bem-vindos, quer as pessoas que aqui estão fisicamente, quer a quem está a assistir via streaming. Vai usar da palavra o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Altamiro da Costa Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, o Presidente de todos nós, a Faculdade de Medicina, cumprimenta uma vez mais Vossa Excelência, que nos dá a honra de estar aqui presente. Aliás, nesta sessão solene de entrega do 20ª edição do Prémio Bial de Medicina Clínica, e com tantas personalidades e ilustres personalidades aqui presentes, eu perdoe-me, mas eu vou escusar, porque na pessoa do Sr. Presidente estão todos cumprimentados, porque, volto a dizer, é realmente o mais alto magistrado da nação e perdoe-me, porque senão eu passava todas as minhas palavras a cumprimentar desde o nosso Presidente, obviamente, da cidade do Porto, até o Sr. Ministro, até tanta gente. Eu acho que hoje é um momento muito importante de celebração da medicina, em primeiro lugar, e da Fundação Bial, em segundo lugar, porque devido à Fundação Bial é que hoje estamos aqui presentes, a sua generosidade no apoio à medicina clínica e à investigação clínica, e hoje penso que nesta 20ª edição o professor Sobrinho Simões, que foi desde há muitos anos o presidente e que é o presidente deste prémio, provavelmente vai se despedir desse ponto de vista como presidente do prémio, do júri do prémio, e por isso é um momento muito importante para o professor Sobrinho Simões. E neste momento de celebração, as palavras que eu queria dizer prendem-se com a escolha deste lugar. Este lugar não foi escolhido por acaso, foi escolhido, eu sei que foi o professor Sobrinho Simões que fez esse pedido junto ao Presidente da Fundação Bial para que fosse essa 20ª edição do prémio entregue aqui, e não foi realmente por acaso. Aliás, o Dr. Luís Portela é também um ex-aluno da Faculdade de Medicina. Bom, o senhor e era esse o anseio, e foi isso que foi planeado. Aliás, foi planeado no Porto e em Lisboa. Obviamente com a participação do senhor Ministro da Saúde, a devolver à Faculdade de Medicina a posse das suas instalações. Porque o Sr. Presidente é capaz de não saber, mas todas estas instalações foram registadas em 2012. O Estado doou, digamos, tudo isto ao Hospital EPE, mas esqueceu-se de alguma maneira, dar alguma coisa à Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina, que vai completar 200 anos, está, digamos, uma vez mais, como estava quando estava no Hospital Santo António, que era da Misericórdia, está uma vez mais sem casa, ou pelo menos uma casa que possa remodelar, que possa ampliar, que possa fazer algo para garantir o seu futuro. Porque, volto a dizer, a Faculdade de Medicina continua viva, continua pujante, tem professores eméritos de grande capacidade, mas estão outros a forjar-se neste momento. Portanto, muitíssimo obrigado pela escolha que foi feita, foi uma grande escolha. Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente, por nos dar, com a sua presença, toda esta dignidade e por favor, ajude-nos a resolver este problema. Muito obrigado.
Vamos ouvir agora o presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da República, não vou pedir nada a ele. Senhor Ministro da Saúde, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Senhores Bastonários da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Médicos Dentistas e da Ordem dos Nutricionistas, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Maia, Senhor Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Senhor Presidente do Júri do Prémio Bial, demais autoridades presentes, caros premiados, minhas senhoras e meus senhores. A Fundação Bial é uma instituição sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública, que procura incentivar o desenvolvimento científico na área das ciências da saúde. Procuramos fazê-lo através dos nossos diversos prémios e das nossas bolsas de investigação. Cientes da elevada qualidade e competência de muitos profissionais de saúde no nosso país, cientes do enorme potencial de desenvolvimento que a saúde que se faz em Portugal tem, é para nós um privilégio poder apoiar esse desenvolvimento, procurando proporcionar mais saúde e mais qualidade de vida às pessoas em Portugal e no mundo. O Prémio Bial foi criado em 1984, há 39 anos. E, embora tenha tido algumas pequenas alterações, continua essencialmente a distinguir uma obra de índole médica de grande qualidade e relevância. Procura dar notoriedade aos profissionais de saúde de língua portuguesa que realizam um trabalho de excelência, quer pela expressão pecuniária do prémio, quer pela distribuição gratuita à classe médica portuguesa da primeira edição da obra premiada. O Prémio Bial teve desde a primeira hora o patrocínio da Presidência da República, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e da Ordem dos Médicos. E hoje, de novo, o Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, honra-nos com a sua presença, continuando a associar-se a esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselho de Reitores, que mais tarde se associou a Bial na constituição e na gestão da Fundação Bial, e a Ordem dos Médicos, sempre nos apoiaram. Aqui estão, como sempre, o Presidente do Conselho de Reitores, Professor António Sousa Pereira, e o Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado pela vossa presença solidária e amiga. Estamos também muito gratos por termos hoje aqui connosco o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, e o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Pedro Teixeira. Bem-ajam pela vossa presença amiga. Não posso deixar de vos exprimir os nossos melhores votos para as vossas difíceis funções governativas. Nós estamos convosco. Muito obrigado também pela presença dos diferentes autarcas, dos restantes bastonários e representantes de outros, dos presidentes e outros representantes dos organismos de Estado, dos presidentes e outros representantes de fundações privadas, de associações empresariais e de associações de doentes. Agradeço a todos que aqui vieram pessoalmente e cumprimento aqueles que nos seguem via streaming. Uma palavra de agradecimento especial ao diretor da Faculdade de Medicina, professor Altamiro da Costa Pereira, por nos ter cedido gentilmente estas bonitas instalações. Estamos aqui, de facto, por vontade do professor Manuel Sobrinho Simões, ilustre professor jubilado desta casa. Mas permita-me que lhe diga, meu caro Altamiro, estou aqui com muito gosto, pois ainda considero que, de alguma forma, esta casa é um bocadinho minha. Afinal, os poucos anos de clínica que fiz, 3, foram aqui depois de ter cá feito a minha licenciatura também. Muito obrigado. Uma das características mais marcantes do Prémio Bial
é com certeza a superior qualidade dos premiados. Ao longo dos últimos quase 40 anos, tivemos muitos dos mais notáveis médicos e investigadores portugueses na área das ciências da saúde a concorrer. E alguns deles a serem distinguidos. Nesta edição, segundo os membros do júri, não foi diferente. Temos uma menção honrosa para uma notável investigadora do Instituto de Medicina Molecular e outra para uma equipa constituída por notáveis investigadores de diversas instituições, nomeadamente da Universidade Eduardo Mondlane e da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Saúde com especial ênfase estarmos a premiar uma equipa multidisciplinar de 2 continentes. Parabéns a todos. Mas a festa, e o Prémio Bial é sempre uma festa da ciência que se faz em saúde, é sobretudo de um dos maiores neurocientistas portugueses, o professor Miguel Castelo Branco. Já distinguido em 2008, voltou a concorrer e voltou a ganhar, apoiando-se também no trabalho realizado por uma equipa multidisciplinar. Muito obrigado por ter concorrido, Miguel. Muitos parabéns, um forte abraço. Também sublinho que este prémio tem como forte marca a superior qualidade e independência do júri. Constituído por representantes das diferentes escolas de medicina portuguesas, presidido por um professor catedrático convidado pela Fundação Bial. Por aqui também têm passado grandes nomes da medicina portuguesa. E desta vez, de novo, temos um júri altamente qualificado. Muito obrigado, professores João Bessa, Jaime Branco, Filipe Caseiro Alves, Miguel Castelo Branco Craveiro de Sousa, Altamiro da Costa Pereira, Henrique Cirno de Carvalho, Helena Leitão e José Melo Cristino. Como habitualmente acontece nestas cerimónias, tenho o gosto de anunciar que convidamos para presidir a edição de 2024 deste prémio o professor Melo Cristino, que nos deu a honra de aceitar. Iniciaremos agora os convites aos conselhos científicos das faculdades de medicina para nos indicarem os restantes membros. As minhas últimas palavras são de especial agradecimento ao meu querido amigo professor Manuel Sobrinho Simões, que, pela 4ª vez, presidiu ao júri do Prémio Bial. Agora, como sempre, filo com grande rigor e competência, com indisfarçável dedicação e com notável independência. Meu caro Manuel, foi para nós uma honra podermos beneficiar de todo o seu saber. A Fundação Bial está-lhe profundamente grata pelo seu enorme contributo para o sucesso do Prémio Bial de Medicina Clínica, assim como por todas as suas intenções para connosco. São, naturalmente, muitos os que o admiram. Nós estamos na primeira fila. São, naturalmente, muitos os que têm por si um especial carinho. Nós, Fundação Bial, queremos que o sinta. Ainda que de uma forma simples, mas que o sinta. Muito obrigado, Manel. Obrigado. É um homem com letra grande que nos inspira a todos nós. Muito focado na realização, na concretização de coisas bonitas, de coisas de grande qualidade no contexto internacional. É um amigo, é um criador de futuro. Nós somos colegas desde o primeiro ano de liceu. Íamos e vinhamos de elétricos juntos. Eu conheci o professor Sobrinho Simões há mais precisamente no ano de 1978. Tinha concluído a minha licenciatura em Medicina há muito pouco tempo. Fiquei de imediato com a ideia de que ele era um homem com uma inteligência de características superiores. O que me surpreendeu no professor Sobrinho desde a primeira hora foi a capacidade de decisão. Muito bem informado, transmitia as suas opiniões de uma forma perfeitamente clara. Não é formal nas coisas em que vê que não deve ser. É que o Manel deve ser o meu único amigo que não tem telemóvel. Aquele sorriso
que ele faz, de um sorriso de reconheço que tu és inteligente, mas ao mesmo tempo dá a entender que percebeu que há um segundo sentido no que o outro disse. Então esse sorriso estou-te a apanhar. Ele é capaz de, numa frase, explicar às pessoas que eles são todos muito importantes para não fazer nada. Nós vimos de uma linha de manéis médicos. O meu pai é o quarto, eu sou o quinto manel médico. Não tenho dúvidas que os meus avós e os meus bisavós foram muito importantes na formação e na educação dele. Não tenho dúvidas, ele conta essa história, tem-na contado de várias maneiras. Ele serviu apaixonadamente a saúde a partir da Faculdade de Medicina do Porto. É um senhor da medicina, é uma referência para todos nós, é um orgulho para nós portugueses haver pessoas com o calibre científico e humano do professor Manuel Sobrinho Simões. Dedicado à investigação, com novos horizontes, na transformação, na modernização da anatomia patológica. Tenho um conhecimento bom daquilo que ele faz como profissional, como académico, como cidadão. É um indivíduo persistente na perseguição daquilo que ele acha que é o interesse do esclarecimento das questões fundamentais da medicina. Eu sempre gostei de fazer perguntas, sempre aprendi as coisas para responder às perguntas que fazia. Portanto, é trabalho e gostar muito de ser avaliado. Foi um grande investigador, por aquilo que investigou e pela capacidade que teve de dinamizar uma excelente equipa para investigar ao melhor nível no contexto internacional. Manuel Sobrinho Simões foi uma personalidade central para que a ciência hoje tenha a relevância social que tem em Portugal. Eu aprecio a valorização do mérito, a capacidade que ele tem de reconhecer esse mérito nas pessoas, um rigor muito grande. Como cientista, é também um dos portugueses que mais se destacou a nível mundial. Eu acho que, para além de tudo o resto, ele é uma pessoa disponível para a sociedade. Eu tenho uma grande admiração pelo professor Manuel Sobrinho Simões ter desenhado uma estratégia sábia para fazer nascer e crescer o IPATIMUP. E que foi pensado e concebido por uma pessoa como é o Manuel Sobrinho Simões, mas a pensar também nos outros. O IPATIMUP teve um papel muito importante e de transmitir à comunidade a importância da ciência. Que não é propriamente prever o futuro, mas é criar o futuro. Foi realmente a menina dos olhos dele, foi realmente algo em que ele se entregou de alma e coração. Foi realmente um trabalho extraordinário. Tem uma visão para lá da ciência. Se hoje em dia existe uma percepção social de que a ciência é importante, sem dúvida nenhuma que o Manuel Sobrinho Simões foi pioneiro nisso. É um excelente professor. É um homem que tem o dom da palavra, sabe usar a palavra como poucos. Há um gosto por ensinar, ou mais do que por ensinar, há um gosto por ver as pessoas aprender. Com aquilo que nós sabemos que o professor Sobrinho tem, que é muita exigência intelectual, científica. De querer juntar, de querer fazer grupos, de querer puxar por grupos. Agrega às pessoas, tem essa característica de agregar as pessoas, de as juntar, e tem o prazer de partilhar aquilo que são os seus conhecimentos, aquilo que sabe.
vezes falamos em dois tipos de líderes diferentes, que é o líder carismático e o líder técnico. Ele é as duas coisas e disso é que é fora de série. O meu pai tem sido uma pessoa que tem sempre liderado pelo exemplo. Esta capacidade de orientação é, na realidade, muito determinante e fez com que haja um número imenso de pessoas que atingiram os seus graus académicos sob orientação do professor Sobrinho Simões. Eu sou um deles. Gosta de estar connosco e nós de estar com ele e de partilharmos alegrias. Estamos juntos todas as semanas e nós, os filhos e agora os netos, somos provavelmente importantes, se calhar ainda mais do que para lhe melhorar qualidades, para lhe aparar alguns defeitos. E há um gosto por pessoas e há uma generosidade por pessoas, de fazer as pessoas, os alunos, os filhos, os netos, as pessoas com quem trabalha também progredirem. A participação do professor Sobrinho Simões como presidente do júri do Prémio Bial é, na minha perspectiva, uma participação de muito valor. E o que o nosso Sobrinho Simões fez como presidente do júri, e bem, foi deixar que as coisas evoluíssem. Tenho uma impressão muito positiva. Bial é realmente excepcionalmente boa e nós temos, é verdade que eu tenho aqui um viés porque gosto muito do Luís, mas é verdade também que ele, nesse aspecto é um tipo que é muito amigo, mas é muito pés na terra e portanto se está a correr bem é porque o senhor merece. Para a Fundação Bial foi muito importante que o professor Sobrinho Simões tivesse aceito participar como presidente do júri. Nunca tentou impor a visão dele. O professor Sobrinho teve sempre também alguma atenção, que é, no fundo, a relevância dos temas e até a sua própria contextualização. Foi para nós uma honra e por isso também depois o convidamos para embaixador da nossa fundação, o que ele continua a ser e vai continuar a ser. Um dever de gratidão porque ele nos ajudou a desenvolver a Fundação Bial, nos ajudou a desenvolver os prémios. Se eu tiver que identificar qual é o grande desafio da universidade, é esta passagem de um registro só do saber, do conhecimento, para um registro da valorização do conhecimento. Creio que foi em 2015, portanto não há muitos anos, o professor Manuel Sobrinho Simões foi eleito como o patologista mais influente em todo o mundo por uma prestigiada revista britânica. O professor Manuel Sobrinho Simões é um senhor. Eu acho que ele é um homem com H grande. É um professor. Para servir os seus alunos. É um amigo. Sei que me ajudará sempre que eu precisar. Eu sei que se eu precisar ele tem ali um cúmplice. Porque ele é uma fonte de inspiração para todos nós. Focado numa carreira científica para servir o outro, para servir a humanidade. O professor Sobrinho é um homem que ajuda toda a gente e não deixa que a gente lhe agradeça. É um criador de futuro. Um ser exemplar no contexto da sociedade portuguesa. O professor Manuel Sobrinho Simões, de alguma forma, é um sábio.
Ora bem, eu estou muito envergonhado, quer dizer, isto é muito chato, porque eu fui apanhado de surpresa. De resto, eu tinha ali estava escrito com o nome da minha mulher, e eu disse à Fátima, olha que a minha mulher não vem, e portanto, estávamos a tirar, porque eu não sabia mesmo. E eu sou muito contra estas coisas, porque fico muito envergonhado, vi uma tarrasca e tal. Sr. Presidente, muito obrigado por estar cá. O nosso Presidente, eu vou fazer como Altamiro, que é este truque, no Sr. Alto Magistrado, como é que você disse? Vocês estão bem. Nós cumprimento todos, porque sei que é uma chatice estar a dizer toda a gente. E outra coisa, eu só uma vez na vida é que li um discurso, que foi quando fui com o Sr. Presidente, foi o 10 de junho, em 2017. Depois fomos ao Brasil. Eu depois disso tive um AVC e agora não posso ler discursos. Portanto, fiz o primeiro e o último. Porque se eu for ler um discurso, eu não consigo ler. Ou por outra, posso ler, mas não percebo o que é que estou a dizer, que é pior. E, portanto, é muito desagradável. Eu peço desculpa, mas é assim. É verdade. Isto agora acabou, portanto, vamos passar, porque isto é uma festa, e eu tenho dito sempre isso ao Dr. Luís Portela, e sou muito amigo dele há muitos anos, e por vários motivos, e até muitas coisas têm a ver com o IPATIMUP, mas sempre também com esta ideia de que nós fazemos as coisas pela positiva e no fundo, para a alegria e para ir mais longe. E não é por acaso que viram ali, em 2006, aparecemos num slide com o Daniel Paipeliers, que foi quem ganhou o prémio em 2006 com o professor Cavaco Silva. E o que agora reparem que é muito engraçado, porque quando agora fizeram um outro prémio, agora diferente, de natureza mais científica pura, o Dr. Luís Portela foi buscar o Daniel Paipeliers e ele agora faz parte do grupo que faz este júri. Isto é, o Dr. Luís Portela é um fazedor de instituições. A Fundação é uma instituição, o Bial é uma instituição, e é verdade que eu, de alguma maneira, em pequeno, na minha dimensão, eu faço questão de ajudar a constituir instituições. Os prémios também, quando são bons e são exemplares, nós ajudamos a fazer instituições. E nesta altura, o Prémio Bial é um prémio de 20 valores. E, portanto, eu tenho tido um orgulho. É verdade, eu tenho pena de deixar de ser o presidente, porque eu adorava. O que a gente aparecia era um corte transversal da sociedade. Durante 3 meses, nós víamos o que é que tinha aparecido, o que é que há em Portugal, os grupos. Isto é uma coisa extraordinária para um professor. O professor também é um professor. De resto, nós temos 2 coisas em comum, que somos ambos professores e ambos gostamos de pastilhas, porque é verdade, mas eu gosto mais do que ele. Mas é muito engraçado, porque nós temos uma dificuldade muito grande em perceber que fazer um prémio de medicina com esta história de 40 anos, ou quase 40 anos, e acertar na ideia de que foi sempre, há sempre aquela coisa, sabem que é aquela coisa de as informações, e depois vem o conhecimento, e depois vem a sabedoria. Não. O que faz com um prémio, e o que a gente consegue dar prémios, é porque a seguir às informações e ao conhecimento é saber fazer e saber fazer bem. Este prémio é isto. E é por isso que se chama, no fundo, Prémio de Medicina Clínica. É saber bem, saber fazer num contexto de uma multidisciplinaridade e múltiplas instituições. Não sei se está a fazer, sabe o que eu estou a fazer, fiquei um bocado à rasca com esta coisa. Foi horrível, esta coisa que me aconteceu. Eu ia morrendo, mas quer dizer, não tinha alternativa. Depois está lá e não tem outra solução. E, portanto, a gente aguenta até ao fim e pronto. Mas, porque eu estava a pensar, o que é engraçado, e agora porque eu estive a ver, realmente, este ano nós tivemos 17 candidaturas.
na sua maioria de muita qualidade e algumas de muitíssima qualidade. Nós temos desde trabalhos que só têm um autor, mas que vinha de várias instituições sempre. De resto, por exemplo, em Lisboa, é o Centro Académico Clínico, que é uma coisa... A doutora Cláudia Faria é um hospital, uma academia e um centro de investigação. E eu, por exemplo, para mim, era a minha aspiração. Infelizmente, às vezes, não é fácil fazer, mas eu bato muito por isso. E isto o que é que quer dizer? É que a pergunta que, no fundo, os candidatos fizeram, as perguntas foram sempre, não é o porquê. Porque, se calhar, no prémio Baia, esse pode ser o award, pode ser mais porquê. Não. Tem, sobretudo, a ver com o para quê, que é muito importante, para quê e como. Porque é preciso saber como é que se resolve os problemas. E é muito difícil encontrar tão bons artigos, que não eram artigos ainda, alguns já tinham, a gente percebeu que iam ser bons artigos, outros eram um conjunto de artigos, outros eram monografias, outras havia, reparem, nós tivemos, por exemplo, um artigo, uma candidatura com 24 autores, podem imaginar, nós temos, e ao contrário do que dizia o nosso diretor, e eu já agora aproveito para agradecer ter aceitado esta ideia de ser aqui, porque eu realmente é verdade que faço muito gosto. Já agora, outro parênteses, eu com o nosso presidente já fiz esta coisa 3 vezes. Fizemos uma vez na Ordem dos Médicos, depois fizemos em Lisboa, de resto eu até o felicitei porque era uma prova de descentralização. porque a gente... E agora estamos a fazer na aula magna. Mas é por uma ideia que é, nós temos, se forem ver, e é uma pena, porque eu acho que se nós pudéssemos usar como material de aprendizagem para as instituições, agora estou a pensar nas faculdades, nos centros de investigação, nos politécnicos, nas áreas ligadas às diferentes faculdades, porque não é só medicina, se as pessoas pudessem usar aquilo que lá está feito, podia ser um exemplo estupendo de exemplo do que nós precisamos de fazer. Porque o que nós não sabemos fazer em Portugal é colaborar. Nós não colaboramos muito mal. E nós temos que colaborar mais, e temos que contratar mais, e temos que confiar mais, é sempre os cons. E é verdade que para um prémio, porque também é verdade que Bial nesse aspecto é um estímulo, mas estimula que haja uma colaboração que vai, e é verdade que nós temos, em Moçambique é uma experiência espantosa, e é verdade, e como é que a gente consegue fazer isto? Consegue porque colaboramos. E eu penso que nós, em Portugal, precisamos mais de exemplos. Precisamos de exemplos que sejam dos tais saber fazer e como fazer, e uma organização que eu sei que Bial e a Fundação e os prémios é uma coisa um bocadinho ao lado, mas por estranho que pareça, nós em Portugal temos muito poucos bons exemplos. Eu peço desculpa, não quero ser negativo. Nós temos falta de exemplos. É um país que tem falta de exemplos, bons exemplos. E estes prémios e a qualidade que nós vamos ver hoje, e vão ver os três premiados, mas atenção, eu vi mais 4 ou 5 ou 6 fora de série. Nós vimos, agora desculpa, estou a perder um bocadinho de tempo, mas para as pessoas terem a ideia que a gente vive isto. Nós temos candidaturas que são, por exemplo, sobre o registro de problemas de arritmias a partir de Guimarães. Temos, por exemplo, registros feitos a partir, agora, de doenças alérgicas em todo o país, e conseguem juntar toda a gente. De resto, tem outra coisa que é extraordinária, que tem um trabalho feito em muitos sítios a propósito a tentativa de juntar acidentes biológicos com acidentes sociais e acidentes climáticos ou ambientais,
Portanto, a ideia de que a medicina há muito tempo não é só uma coisa técnica, molecular, não. É a passagem das coisas moleculares para as pessoas. É fazer aquilo que a gente hoje chama cada vez mais. De resto, o exemplo do premiado do autismo é um exemplo extraordinário, como o Dr. Luís Portela já disse. E porquê? Porque é centrado num percurso, é centrado numa personalização. Não é, reparem, o que eu quero dizer é que, pelo amor de Deus, as pessoas acham sempre que eu exagero nisto. Nós somos muito mais do que um conjunto de genes. E nós somos, sobretudo, somos seres vivos de relação. E, por estranho que pareça, mesmo num tumor cerebral, as relações entre os neurónios e as células gliais e a relação com a idade dos doentes e as características dos tumores são, de novo, uma personalização. Tudo isto só é possível se as pessoas tiverem o estímulo, por parte da Fundação, de atribuir um prémio, porque estimula que as pessoas colaborem uns com os outros. E eu estou muito feliz por estar cá, estou um bocadinho envergonhado com aquela coisa, e, mais uma vez, parabéns aos premiados, parabéns aos quase premiados, foi mesmo, e, Sr. Presidente, muito obrigado, e Sr. Dr. Luís Portela, muito obrigado, porque o senhor fez-me aqui uma partida, e muito obrigado. Segue-se a entrega de diplomas e a apresentação dos trabalhos premiados. Vamos agora conhecer os 2 trabalhos distinguidos com menções honrosas. Contribuição para o estudo da hipertensão arterial em Moçambique e na África subsaariana. Resultados de um combate de 25 anos. Pedimos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, para entregar o diploma ao coordenador da equipa desta menção honrosa, que chamamos agora ao palco o Sr. Professor Albertino António Moura Damasceno. Recebe diploma e prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Passamos agora a chamar ao palco, um de cada vez, os restantes membros desta equipa, pedindo ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Pedro Teixeira, para entregar o diploma ao Sr. Professor Jorge Manuel da Silva Junqueira Polónia. O Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Professor António Sousa Pereira, entregará o diploma ao Sr. Professor Nuno Miguel de Sousa Luné. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, entregará o diploma ao Sr. Professor António Manuel Machado Prista e Silva.
O senhor diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Altamiro da Costa Pereira, entregará o diploma à senhora doutora Carla Maria Tavares da Silva Matos. O senhor presidente do júri do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022, professor Manuel Sobrinho Simões, entregará o diploma à senhora professora Neuza Perina de Jesus Jensen. Segue-se agora a apresentação do trabalho galardoado. Sr. Presidente da República, o nosso trabalho intitula-se Contribuição para o Estudo da Hipertensão Arterial em Moçambique e na África Subsaariana, resultados de um combate de 25 anos. Eu peço desculpa pela qualidade dos slides, mas realmente só tínhamos 3 slides para apresentar este trabalho e por isso eles estão extremamente compactos. Ele é o resultado da cooperação entre a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade do Porto. Também algumas faculdades de medicina africanas que connosco colaboraram e 2 instituições internacionais de epidemiologia de fatores de risco. Os objetivos do nosso trabalho eram estudar a epidemiologia da hipertensão arterial em Moçambique e em África, a sua evolução nos últimos 30 anos, aspectos da fisiopatologia da hipertensão em indivíduos negros, lesões dos órgãos-alvo, terapêutica e detecção em massa e prevenção. Com isto pretendíamos identificar fatores determinantes das decisões sobre medidas preventivas e terapêuticas mais adequadas para reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas à hipertensão arterial em Moçambique e em África. Nos nossos resultados, salientamos que entre 2005 e 2015, a prevalência da hipertensão arterial aumentou de 33% para 39% em Moçambique, mantendo-se baixas percentagens de diagnóstico, tratamento e controle. Entre as causas possíveis identificadas para esta situação, conta-se a falta de material básico para o diagnóstico da hipertensão, a ausência de formação do pessoal de saúde nesta área e a ruptura frequente do estoque de fármacos para tratar a hipertensão. Aliás, verificámos também que este cenário se repetia num estudo internacional com 44 países subdesenvolvidos e que concluiu que nestes países o mau controle da hipertensão arterial está claramente associado a deficientes condições socioeconómicas. Identificámos em jovens a presença de níveis de pressão arterial elevados na população obesa escolar da cidade de Maputo. Verificámos ainda uma prevalência de hipertensão arterial elevada na África subsaariana, que tem vindo a subir ultimamente, além da hipertensão arterial estar insuficientemente diagnosticada, tratada e controlada. A África subsaariana é uma das regiões do mundo onde o crescimento populacional acelerado contribui para um grande aumento do número absoluto de indivíduos hipertensos, com o consequente enorme peso para as débeis economias destes países. Mostramos que o déficit do sistema dopaminérgico renal pode contribuir para a maior sensibilidade ao sal nos negros e que o padrão de elevação da pressão arterial noturna, chamado padrão não DIPER, que se associa a um risco cardiovascular elevado, é muito mais prevalente nos indivíduos negros que nos caucasianos. Evidenciamos que este padrão tensional não DIPER pode ser revertido pela redução da ingestão salina, pela terapêutica inibitória do sistema renina-aldosterona e ainda pelo exercício físico, abrindo assim a porta para intervenções suscetíveis de diminuir o risco do impacto desfavorável da hipertensão arterial noturna sobre os órgãos-alvo. Mostramos que a hipertensão é o principal fator de risco da insuficiência cardíaca, do acidente cerebrovascular e da cardiopatia isquémica em África.
Mostramos que os níveis baixos de conhecimento, tratamento e controle da hipertensão contribuem para uma idade mais precoce, cerca de 15 anos, na ocorrência destas lesões, em particular dos acidentes cerebrovasculares e, entre estes, uma maior percentagem dos acidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que têm uma relação muito mais direta com a hipertensão e uma maior mortalidade. Verificámos ainda que os medicamentos mais eficazes para o tratamento da hipertensão arterial em África e em Moçambique diferem dos geralmente recomendados noutras populações do globo. Mostramos que a ingestão diária de sal em Moçambique é cerca do dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde e que mais de 85% do pão consumido na cidade de Maputo apresenta um conteúdo de sal superior às normas vigentes. Finalmente, criámos a AMOCOR, a Associação Moçambicana do Coração, que participou em múltiplas atividades de despiste da hipertensão e educação para a saúde. Em suma, mostramos que na população africana subsaariana há especificidades na gravidade, na etiopatogenia, nas condicionantes epidemiológicas e socioeconómicas da hipertensão, bem como nas respostas preferenciais a medidas preventivas e a terapêuticas que claramente são distintas da realidade de outras populações do globo. Muito obrigado. Passamos agora ao próximo trabalho, também distinguido com uma menção honrosa, Brain Tumors, 360 Degrees from Biological Samples to Precision Medicine for Patients. Pedimos ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, para entregar o diploma à autora desta menção honrosa, que chamamos agora ao palco, Sra. Professora Cláudia Maria Coelho de Faria. Recebe diploma e prémio no valor pecuniário de 10.000 euros. Segue-se agora a apresentação do trabalho galardoado. Muito boa tarde. Eu gostava, por começar, de cumprimentar o Sr. Presidente da República e, na sua pessoa, os restantes elementos da mesa. Agradecer também à Fundação Bial esta honrosa distinção. Este trabalho foi desenvolvido na última década na área dos tumores cerebrais, no Centro Académico Clínico de Lisboa, englobando as instituições, nas 3 instituições onde eu trabalho, como bem disse o professor Sobrinho Simões, entre o Hospital de Santa Maria, o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e a Faculdade de Medicina de Lisboa. Os tumores cerebrais são uma importante causa de mortalidade e morbilidade em crianças e em adultos, e o tratamento implica uma multidisciplinaridade. Começa por um tratamento cirúrgico, implica, a maior parte das vezes, quimioterapia e muitas vezes radioterapia. Os tumores malignos, infelizmente, são ainda muito difíceis de tratar e um grande desafio em neuro-oncologia, porque as terapêuticas são pouco eficazes e a sobrevida dos doentes é, em geral, baixa. A medicina personalizada permitiu, nos últimos anos, tornar o tratamento das doenças oncológicas mais eficaz e mais dirigido. Mas para desenvolvermos medicina personalizada, nós precisamos de estudar as amostras biológicas dos nossos pacientes e isso permite-nos-á identificar biomarcadores, descobrir terapêuticas inovadoras, mas precisamos também de modelos que simulem a doença humana para que a possamos estudar melhor. E por isso nós desenvolvemos uma plataforma a que chamamos Brain Tumor Target. Nós trabalhamos com colaboradores nacionais e internacionais, e a plataforma está aqui esquematizada neste diagrama. É uma plataforma que foi criada a partir do doente e para o doente. Nós começámos em 2012 por criar um banco de tumores cerebrais no Biobanco do Instituto de Medicina Molecular, que é um local onde nós temos armazenados amostras biológicas até à data de cerca de 2.000 pacientes, amostras biológicas que incluem o tecido tumoral, o sangue, o líquido cefalorraquidiano, e que nos permitem fazer estudos detalhados acerca de doentes que têm vários tipos de tumores cerebrais.
O facto de termos este grande pool de amostras biológicas de pacientes permitiu-nos também, em algumas destas amostras, fazer análise detalhada do genoma dos tumores, isto é, fizemos estudos de DNA, de RNA, estudámos também as proteínas e temos também um portfólio de anatomia patológica digital. É nossa intenção, e estamos já a fazê-lo, utilizar ou estudar, analisar esta grande quantidade de dados, utilizando a inteligência artificial para criar algoritmos que nos permitam prever qual será a evolução da doença dos nossos pacientes e também prever qual será a resposta à terapêutica. Tirando partido também do acesso facilitado que temos a amostras de pacientes, e eu como neurocirurgiã tenho um acesso facilitado nesse aspecto, nós criamos também modelos in vitro e in vivo a partir do tecido tumoral dos nossos pacientes, para que são modelos que mimetizam a doença humana e, portanto, permitem-nos estudar mais a fundo estas doenças. Nós utilizamos, ao longo desta década, estes modelos e testamos fármacos que são utilizados em oncologia, noutro tipo de tumores, e testámos nestes nossos modelos e verificámos com muita satisfação que alguns dos fármacos que nós testámos, que ainda não foram usados em tumores cerebrais, têm alguma eficácia em alguns tipos de tumores. Usámos para isso o que estão aqui mencionados, chamados ensaios pré-clínicos. Portanto, testámos estes fármacos, pesquisámos biomarcadores nestes nossos modelos e, como mostra aquela seta, o nosso objetivo é que os fármacos e os biomarcadores que identificamos possam ser levados para os nossos doentes e ser úteis no seu tratamento. Sendo assim, qual é a importância desta visão de 360 graus dos tumores cerebrais para a medicina e para a sociedade? Em primeiro lugar, contribuir para o avanço do conhecimento nesta área. Mas, em segundo lugar, permitir partilhar ferramentas e modelos de doença. E é com muita satisfação também que vos digo que estes modelos que nós criamos são usados por outros investigadores nacionais, mas fomos também contactados por investigadores do Reino Unido e dos Estados Unidos para usar os nossos modelos, e isso dá-nos uma grande satisfação de poder contribuir a nível global para o avanço do conhecimento desta doença. Queremos também, com este projeto, estimular a colaboração entre médicos e investigadores e, como eu mencionei, identificar biomarcadores da doença e desenvolver novas terapias. Naturalmente que o nosso objetivo final é melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos nossos doentes. Muito obrigada. Passamos agora ao momento mais aguardado desta cerimónia, o Prémio Bial de Medicina Clínica 2022, The Challenges of Neurodiversity, a Transnational Journey into Personalized Medicine in Autism Research. Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado pelo Presidente da Fundação Bial, Dr. Luís Portela, entregará o diploma ao vencedor deste prémio, que passo a chamar de seguida ao palco, o Sr. Professor Miguel de Sá e Sousa de Castelo Branco. Recebe o diploma e o prémio no valor pecuniário de 100.000 euros. Terá lugar agora a apresentação do trabalho vencedor do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da República e, na pessoa dele, toda a mesa e toda a assistência. Eu queria começar esta apresentação por agradecer à Fundação Bial, que é, na minha perspectiva, a fundação que mais contribui para o investimento em ciência fora de portas, e eu acho que isso é importante dizer isso aqui, e também a oportunidade para falar um bocadinho deste trabalho, que usa um conceito que até vem do movimento self-advocacy. Foi uma pessoa com autismo que introduziu este conceito, que é muito importante também na sua aplicação à medicina,
porque mesmo quando temos o mesmo diagnóstico, somos todos diferentes, e isso, na verdade, é o conceito que está por trás da medicina personalizada. E no caso do autismo, em particular, é extremamente desafiante, e por isso é que nós introduzimos no título o conceito de challenges, porque é algo que realmente nos desafia praticamente todos os dias. Claro que este trabalho é impossível sem equipas e sem estrutura, portanto, eu não posso deixar de mencionar 3 entidades: a Faculdade de Medicina, que é a minha casa-mãe, o ICNAS, que é uma infraestrutura que está aqui representada também pelo professor Antero Brunhosa, que aliás é autor de alguns dos artigos que são mencionados no trabalho. Também mencionar o professor Robalo Cordeiro, já agora, e por que não o professor Caseiro Alves, uma pessoa também muito importante na área da imagem médica. E nós vemos aqui grandes equipas que vão da molécula ao homem. O professor Antero personifica a molécula, mas já agora a professora Guiomar, que não pode estar aqui hoje, personifica o homem por toda a atividade clínica no âmbito do Centro Clínico Académico, que tem desenvolvido connosco ao longo dos anos. E já agora também a Unidade de Psiquiatria de Adultos. O professor Sobrinho de Simões disse que é difícil colaborar, mas este trabalho não teria sido possível, e os artigos que fomos publicando não teriam sido possíveis sem estas estruturas, sem estas pessoas que acreditaram neste tipo de trabalho e que acreditaram neste challenge, neste desafio. Eu não vou entrar em detalhes muito científicos, mas dizer que, já estou a falar na molécula, uma molécula que nos interessou muito e que interessa muito às perturbações do neurodesenvolvimento é o GABA, o neurotransmissor que inibe a atividade no cérebro. E nós, felizmente, graças a estas infraestruturas, conseguimos medir o GABA, quer o neurotransmissor, quer o seu receptor, usando técnicas de imagem médica, que eu não vou agora aqui detalhar, desde o PET, a ressonância, quer em pessoas, quer em modelo animal, o que nos permite testar em modelo animal, fazer investigação pré-clínica, que foi algo que também só foi possível porque existe uma infraestrutura que criou investigação pré-clínica. Nós pensámos, não podemos ficar limitados à investigação clínica, vamos também ligar então aqui à investigação pré-clínica. Já agora, antes ainda, eu não queria fechar estes agradecimentos sem mencionar as associações de autismo. Há 2 aqui representadas, a doutora Elsa Vieira da Associação de Autismo de Coimbra, o doutor Campilho, presidente da Federação, que faz parte também destas organizações, e já agora, sei que está longe, a doutora Prazeres da Associação de Autismo de Viseu, que trabalharam connosco, colaboraram connosco, e muitas vezes até estas mesmas associações investindo e acreditando na nossa investigação. E, portanto, sem estas entidades e sem esta crença de saberem que muitas vezes não temos resposta, também não seria possível fazer este tipo de trabalho. Falou-se em genes. Algumas perturbações do neurodesenvolvimento realmente são provocadas por um único gene. Nós tivemos a oportunidade de estudar algumas, nomeadamente a neurofibromatose, que não é uma causa frequente de autismo, nem toda a gente com neurofibromatose tem autismo, aliás, a maior parte não tem, mas esta doença permitiu-nos estudar um gene e a sua ligação ao tal GABA, e conseguimos até relacionar mutações diferentes com níveis diferentes de GABA. E a nossa surpresa é mesmo que, sabendo a relação entre os genes e esta substância, isso não nos explica de maneira nenhuma a neurodiversidade que depois encontramos. Ou seja, mesmo doenças em que só um gene está afetado, temos a complexidade. Portanto, e agora pensemos em mais de 98% dos casos de autismo, é um cocktail de genes. Portanto, imaginem o desafio que é para a medicina personalizada. Aquele neurotransmissor GABA, podiam perguntar porque é que ele é importante, porque ele esculpa as oscilações neuronais, ele esculpa a atividade cerebral. Portanto, nós podemos estudar os ritmos cerebrais como um biomarcador. Aqui vem, neste gráfico, vem aqui oscilações da atividade cerebral. À esquerda, em pessoas ditas neurotípicas, à direita, em pessoas não neurotípicas, e aqui em baixo vêm estes gráficos que significam a precisão do movimento. Vocês veem que está muito mais afilado aqui à esquerda que à direita, há muito menos precisão do movimento em pessoas que têm alterações do sistema GABA. Portanto, a ideia desta visão foi sempre ligar genes, circuitos e comportamento. E sem isto, portanto, sem esta visão holística é impossível compreender e é impossível chegar à medicina personalizada.
E onde é que está o comportamento? Já agora dizer também que nós, sabendo que podemos alterar o sistema GABA, usando uma molécula que existe, que é uma estatina, a lovastatina, nós fizemos um ensaio clínico piloto em que mostramos que conseguimos modular a excitabilidade cortical, conseguimos modular esse sistema GABA. Mas os fármacos dão algumas respostas, não dão todas as respostas. E o comportamento? Provavelmente, muitas pessoas nesta sala não vão ver aqui cara nenhuma, mas algumas vão. É a neurodiversidade. Há quem consiga ver. Provavelmente, deixo já o alerta, muito poucos vão conseguir ver, porque é difícil. Mas isto mostra, eu apresento muitas vezes imagens destas nas aulas e há quem consiga ver e há quem não consiga ver. Normalmente quem não consegue ver fica mais preocupado. É a chamada neurodiversidade e nós usamos estes estímulos para estudar a integração da percepção em pessoas com autismo. Mas também fazemos coisas tão simples como pedir às pessoas para desenharem P's feitos de A's. E vem ali que há ali um P muito mal feito, porque a pessoa não consegue fazer os P's e os A's ao mesmo tempo. Faz os A's a rodear o P. E isto pensava-se que isto era uma característica-chave do autismo e nós verificamos que não, porque as pessoas com autismo fazem isto perfeitamente. Há outras perturbações do neurodesenvolvimento em que isto é muito mais marcado. Portanto, muito do nosso trabalho também é desfazer mitos e teorias que ainda andam por aí. Se olharem aqui à direita para estes cérebros, as regiões que estão marcadas, peço desculpa, estou aqui, tenho que voltar para trás. Mais um, ok. Se olharem para estes cérebros, esta região aqui a vermelho, são regiões do cérebro que têm a ver com a integração do movimento. Há uma doença do neurodesenvolvimento que nós também estudamos, onde aquela região a vermelho simplesmente não existe, não se desenvolve. E, portanto, o cérebro tem que arranjar uma estrada secundária, que é aquelas vias que vêm a azul. E eles conseguem. Isto é um fenómeno dos mais extraordinários que nós vimos de plasticidade cerebral durante o desenvolvimento, já que aquela via não se desenvolve, surge outra. E aqui surge outro conceito que para nós é crucial no nosso trabalho, que é tirar partido da plasticidade cerebral. Como é que nós podemos fazer isso? Estimulando intensamente o cérebro. E isso pode não ser só com fármacos. Os fármacos podem nos ajudar a tornar o cérebro mais plástico, mas o que nós usamos foi jogos. Nós usámos jogos, aquele, se calhar, que nós nos orgulhamos mais é o jogo do autocarro, que é um jogo, eu vou deixá-lo correr, se estiver ainda dentro do tempo, em que nós pedimos aos meninos, isto foi feito com a Associação de Autismo de Viseu, para, em contexto de realidade virtual, a tomarem transportes públicos, mudarem de trajeto, validar os bilhetes, já vai aparecer o autocarro, e nós medimos a ansiedade, medindo a condutância galvânica na pele, e fizemos várias sessões onde fomos observando a diminuição da ansiedade e a ocorrência de menos erros. Claro que isto nos dá uma satisfação, que eu tenho que dizer, que muitas vezes é muito superior àquilo que nós temos na produção científica, porque se nós vemos pessoas que nunca usaram o autocarro, que depois destas sessões querem aprender a usar transportes públicos, isto é uma recompensa que eu devo dizer que é médico, é clínico, agora vou parar, senão... Mas isto é uma recompensa que eu diria que é o cerne da investigação clínica. Não basta saber mais, compreender mais, mas termos respostas é algo que realmente nos dá bastante satisfação. Estou quase a terminar, voltando ao conceito de sermos diferentes. Aqui estou a mostrar slides de duas médicas que estão a fazer ainda o doutoramento, portanto ainda é preliminar, uma médica psiquiatra e uma médica neuroradiologista, que estão a estudar a capacidade das pessoas recitarem mentalmente números, com ou sem autismo. E basicamente o que nós vemos é que as pessoas ditas neurotípicas usam o hemisfério esquerdo e as pessoas não neurotípicas com autismo usam o hemisfério direito. E estas coisas, hemisfério esquerdo e direito, eu devo dizer que nunca vi isto de forma tão marcada como vemos nestes cérebros diferentes. Queria terminar com mais um agradecimento à minha família, que está aqui, à minha mulher, ao João, e a este menino que iluminou todo este trabalho. Obrigado.
vai usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Ministro da Saúde, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Presidente da Fundação Bial, Senhor Estado de Estado do Ensino Superior, Senhor Presidente do Conselho de Reitores, Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, demais bastonários aqui presentes, Senhor Presidente da Câmara da Maia, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Senhor Diretor da Faculdade de Medicina e nosso especial anfitrião, Senhor Presidente do Júri, ilustres premiados, Excelências, colegas, minhas senhoras e meus senhores. 3 notas prévias. A primeira, o Sr. Ministro da Saúde estava a ouvir a intervenção do Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e estava a pensar na imensa responsabilidade desta faculdade hoje na condução da política de saúde em Portugal. É evidente que não é uma responsabilidade isolada, é uma responsabilidade coletiva, mas é um facto que por aqui passaram, e em muitos casos por este anfiteatro, muitos daqueles que assumem agora uma responsabilidade muito grande, que é de mostrar que é possível renovar e viabilizar o Serviço Nacional de Saúde num quadro global do Sistema Nacional de Saúde, ajustando aos tempos de hoje, em termos de não só colaboração para a definição das linhas políticas, isso é questão do Governo, mas de gestão prospectiva, virada para o futuro, do Serviço Nacional de Saúde. Isto não ilima da responsabilidade de outras instituições prestigiadas na saúde em Portugal, mas reforça a responsabilidade. O som reforça a responsabilidade desta faculdade e desta universidade. A segunda nota para dizer que, a título estritamente pessoal, me sinto em casa na universidade. Sou doutor honoris causa da Universidade do Porto e, portanto, sinto-me com os meus pares, tão ou mais quanto me sinto com outros pares noutras universidades, nomeadamente a minha de origem. A terceira para dizer ao seu diretor que serei portador da sua mensagem quanto ao registro fundamental à regularização da situação, que aliás é crónica e que tem uma gênese que conhecemos. No regime político anterior, o meu pai exerceu as funções de Subsecretário de Estado da Educação. E um dos grandes problemas que já então definia o relacionamento complexo, até do ponto de vista jurídico, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e entre as faculdades de medicina e os hospitais escolares, era precisamente a definição das fronteiras no domínio do registro da propriedade quanto a edifícios que estavam sujeitos à dupla tutela. É um problema que já existia nos anos 50, pouco depois de terem sido construídos os hospitais, pelos vistos, foi evoluindo e melhorando ao longo do tempo, mas ainda subsistem umas sequelas tardias que preocupam Vossa Excelência, e eu bem compreendo, porque ouvia falar delas quando tinha 5 ou 6 anos de idade, e, portanto, fazem parte da minha formação como cidadão ou como pré-cidadão. Excelências, prezadas amigas e prezados amigos, é com renovado júbilo que me associo à Fundação Bial, que mais uma vez, isto aqui foi dito e deve ser sublinhado, demonstra o imenso contributo dado para o desenvolvimento científico e médico de Portugal.
Mas hoje, em particular, o meu júbilo é redobrado, porquanto este é também um momento de homenagem, não apenas à Fundação e aos premiados, mas a um querido amigo, e a minha primeira palavra é dirigida ao próprio. Conhecemos, e aqui conhecem até há mais tempo do que eu, Manuel Sobrinho de Simões. Em qualquer caso, há tempo suficiente para podermos afirmar que é um dos mais brilhantes médicos, cientistas e professores que Portugal teve e tem. O seu destino parecia vaticinado à partida. Bisneto, neto e filho, e agora pai de médicos excepcionais, todos de nome próprio Manuel. Está por explicar porque é que quem ostenta o nome próprio de Manuel nesta família é um brilhante médico, cientista e professor. Esta é talvez a pergunta para a qual o próprio Manuel Sobrinho de Simões não encontrou ainda uma resposta cientificamente fundamentada. Já vamos na 5ª geração e, porventura, e desejavelmente, não irá ficar por aqui. Embora possa parecer predestinado, a realidade torna claro que o mérito é todo do próprio. Manuel Sobrinho Simões é dono de uma sagacidade ímpar, às vezes impiedosa, de uma curiosidade tão bem espelhada no brilho permanente do olhar, de um sorriso constante e contagiante. Não tinha pensado na ideia de ser ao mesmo tempo também irónico, mas admito que sim, admito. De uma inteligência que reconhecemos em muito poucos e que toca ao gênio, de quando em vez, pelo menos, e que ao longo da sua vida tem sabido aplicar na procura incessante de respostas a questões da maior relevância para a ciência em geral e para a medicina em particular. Dedicou-se desde cedo a colecionar prémios nacionais e internacionais, que tão bem espelham o seu brilhantismo, conseguindo um louvável equilíbrio entre o tempo dedicado à atividade clínica, científica e de docência, sem com isso se demitir de uma participação social muito ativa, de uma formação cultural sólida e da construção de uma família que hoje temos o prazer de ter connosco. Construiu um legado de que várias instituições, eu ia dizer 2 institutos, são exemplos e que tem projetado Portugal de forma inequívoca no que a investigação científica, em particular na área da oncologia, respeita. Estes foram alguns dos atributos que estiveram na base da decisão de lhe atribuir a raríssima Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada, em 2017. Mas o que é facto é que todos testemunhamos, e lembro-me de 2017, que foi aqui no Porto, que proferiu a sua oração no Dia de Portugal, em que conseguiu explicar tudo, até a especificidade do nosso domínio colonial no mundo. Como sabem, a sociedade portuguesa periodicamente é atravessada por essa questão, que é uma questão existente, é existencial, sobre o que houve de positivo e negativo no Império Colonial Português. Pois na sua oração, o professor Sobrinho de Simões conseguiu, e falava também no Dia das Comunidades, conseguiu explicar o que havia de positivo e o que havia de negativo, e deu até um exemplo particularmente impressivo. Quando disse, pois nós deixámos isto do mundo, e deixámos a doença dos pezinhos, através dos nossos missionários, nos confins do Extremo Oriente. E ficámos aí a perceber como a propagação da fé foi acompanhada da propagação também da presença humana, e como isso teve traços que tiveram aspectos cientificamente muito estimulantes, mas em qualquer caso também humanamente penalizadores. Sendo este o último evento da Fundação Bial a que preside, em termos de prémios, porque fica embaixador, como presidente de júri, os meus votos vão no sentido de que o seu exemplo perdure e continue a inspirar muitos jovens. Eu ponderei se esta não seria a ocasião de o galardoar outra vez,
Não sei se seria muito bom, porque tem uma grande virtude, tem uma autoestima particularmente elevada e muito superior à média nacional. Justificada, mas muito superior à média nacional. E pensei que era justo por um lado, mas talvez fosse prematuro por outro. Porque como é muitíssimo inteligente, ficaria a pensar, isto é praticamente um passo para a reforma definitiva. Estão a convidar-me para a reforma definitiva. E não é. Nós esperamos de Manuel Sobrinho de Simões ainda muito a dar a Portugal. Muito. E por isso vai ter de esperar ainda um par de anos para receber a Gran Cruz da Ordem de Camões. Assim assinalando já um estatuto senatorial, não digo de irreversibilidade da reforma, mas de quase irreversibilidade da reforma. Para ele vai, uma vez mais, a perene gratidão de todos nós. A minha segunda palavra vai, obviamente, para os premiados e para salientar o facto de os prémios hoje entregues valorizarem a investigação direcionada para a prática clínica, portanto, numa abordagem mais aplicada. O que aqui estava escrito era primoroso, mas eu vou improvisar. E vou improvisar, que me desculpa, Sra. Isabel. Porque esta é uma querela que não é só das ciências duras, é também das ciências sociais, a que, portanto, estou habituado. Entre a investigação fundamental e o desenvolvimento da investigação aplicada. E estes prémios Bial, são a melhor prova de que são praticamente inseparáveis. São inseparáveis. São inseparáveis porque não há, de facto, clínica médica que não se baseie numa sólida, muito sólida investigação fundamental. E não há investigação fundamental que se possa satisfazer só por si, não se perguntando naquilo que é, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a aplicação clínica, prática, do que acabou de ser pesquisado. E nestes prémios temos a melhor comprovação disso mesmo. E se tomarmos os 3 exemplos, e aqui teria de improvisar, porque a Sra. Isabel não me deu elementos sobre as investigações premiadas. Ora bom, que aqui foram explanados, o que têm de comum, isso ainda colocou, que foi a excelência científica, o espírito de colaboração e ser transfronteiriço e até transcontinental. Mas é muito impressionante aquilo que ouvimos aqui. Porque ouvimos, nos 3 casos, uma preocupação de ponto entre a investigação fundamental e a aplicação. E a clínica médica. Mas mais do que isso, a medicina personalizada. E essa é a grande finalidade de toda a ciência. A grande finalidade de toda a ciência é reverter mais cedo ou mais tarde num benefício personalizado. Naturalmente, mesmo quando é comunitário ou quando é coletivo. E essa personalização esteve presente nos 3 trabalhos premiados. As menções honrosas, primeiro, e depois no Prémio Bial. Esteve presente num estudo, que é um estudo feito de muito trabalho, ao longo de um período particularmente longo de tempo, na África subsaariana, e num caso específico, particular, de um Estado de língua portuguesa, demonstrando aquilo que é a repercussão na tensão arterial, matéria que me é sensível, desde que a vida cívica me obrigou a passar de hipotenso a hipertenso, sobretudo nos últimos 7 anos, mas o complexo causal económico ou social, mas também de natureza estritamente sanitária e com outras componentes, que justifica a realidade examinada. É um trabalho, obviamente, com muito de empírico, holístico, de terreno,
mas de elaboração científica e de preocupação personalizada. Está a pensar-se em pessoas concretas que sofrem dessa situação patológica e correm o risco de agravamento, não havendo condições, que são difíceis, de criar, de forma generalizada, nas sociedades em que surgem. Dir-se o segundo caso é menos evidente. É menos evidente porque estamos perante uma realidade que é uma realidade já com uma componente de investigação fundamental muito clara, mas depois a explanação aqui feita mostrou a importância, por um lado, da repercussão da investigação fundamental na clínica e as lições retiradas da clínica, isto é, da aplicação do que estava a ser investigado no próprio processo de pesquisa. E o que se tinha ganho, em termos práticos, na personalização do tratamento dessas situações, que pareceriam, obviamente, pela sua própria generalidade, de solução unívoca. Bom, quando passamos para o primeiro prémio, ou para o prémio, o primeiro prémio é talvez a ideia boa, porque são vários os que já fez parte destes júris, que estão à beira mesmo de serem premiados, e as menções honrosas estão mesmo à beira de serem prémio. Mas o prémio é o prémio da personalização por excelência. Porque se todos os premiados demonstraram paixão na apresentação dos seus estudos, das suas investigações, e é preciso paixão para olhar para aquela realidade da primeira menção honrosa e perceber que corresponde a uma situação real, social, grave, que é preciso enfrentar. Se a segunda menção honrosa também corresponde a uma situação personalizada e grave, com que se pode lidar agora com outras ferramentas, o prémio, então, é muito impressionante, porque além do que se pode intuir para um leigo como ele, de passos dados no domínio estritamente científico, mais do que isso, se percebe como, aplicado, permite mudar efetivamente logo a vida das pessoas. E a alegria que teve o líder de um trabalho coletivo de investigação por sentir que isso pode ter resultados imediatos na vida até de uma pessoa que conhece muito bem. Isso acontece na relação entre quem vive no domínio da saúde e todos os ditos pacientes. Há sempre, inevitavelmente, uma personalização. Senão há um equívoco, porque tem que ser sempre uma relação muito personalizada. Mas no prémio, isso sentiu-se do princípio até ao fim e foi verbalizado no fim. E foi bom que fosse verbalizado, porque é para se verbalizar aquilo que se sente quando se está apaixonado num projeto de investigação. E não pode haver maior riqueza para a Fundação Bial. Maior riqueza para este homem que temos aqui connosco, presidente da Fundação Bial, e a sua progenitura, os seus descendentes, por aí bem espalhados na sala, do que sentirem que estes prémios fazem sentido por mudarem a vida de pessoas concretas. Sabem isso, todos nós sabemos isso em teoria, mas é bom saber-se em teoria e ter-se de imediato a possibilidade de comprovar na vida de pessoas de carne e osso. E esse é, de facto, o grande mérito desta Fundação. É uma grande pena que a Fundação só tenha 29 anos. Devia ter 30. Portanto, vai ter de esperar um ano para receber o galardão que normalmente acompanha as datas redondas na vida das instituições. Portanto, não é só Manuel Sobrinho Simões que vai ficar à espera,
para não se refugiar no argumento de que foi pré-reformado prematuramente e dispensado dos deveres cívicos e científicos e pedagógicos que lhe assistem, mas ao mesmo tempo também o obrigam? Não. Também a Fundação terá de mostrar no ano que vem a mesma excelência dos últimos 29 anos. E eu cá estarei, ciente da qualidade da medicina portuguesa, em algum caso improvável de ser necessário intervir, mas esperando que não seja necessário intervir, pois, e na dúvida, como um bom quase especialista na matéria, que é todo o hipocondríaco teórico, em condições de, respeitando embora a lei penal, em matéria de prescrição, ir vigiando pela sua saúde, que é um gesto cívico fundamental, cá estarei, portanto, para, no ano que vem, primeiro, verificar como o Manuel Sobrinho de Simões continua agitado, como sempre foi ao longo da sua vida, agitado e virado para o futuro. Segundo, como a Fundação Bial consegue manter o nível da sua excelência. Terceiro, como, se e até que ponto, esta escola e esta universidade conseguem corresponder às expectativas colocadas no Ministério da Saúde e também no novo Instituto Público, acreditando que é levando para o centro do país, que é o Porto, aquilo que porventura tem andado demasiado perdido em zonas de descentralização, entre as quais Lisboa. Cá estarei para ser testemunha qualificada deste facto. Antes de encerrarmos, pedimos, por favor, a Sua Excelência, ao Presidente da República, aos Senhores Ministros da Saúde, Presidente da Fundação Bial e ao Presidente do Júri para tirarem, junto ao painel alusivo, algumas fotografias com os premiados que, para esse efeito, se deverão dirigir agora ao palco.
Minhas senhoras e meus senhores, com a autorização de Vossa Excelência, o Presidente da República, e agradecendo a vossa presença aqui ou via streaming, encerramos esta cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2022. A continuação de uma boa tarde a todos.